Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Apesar desse momento que nós estamos passando aí, né? Com essa crise da saúde, essa crise econômica, nós temos que tocar esse barco para frente, não podemos parar. Então, hoje aqui o meu objetivo com vocês é conversar a respeito de um tributo muito importante, que é o empréstimo compulsório. Nós em aula conversamos sobre impostos, taxas. Semana passada enviei para vocês um material sobre as contribuições de melhoria. E hoje a gente vai falar então dessa quarta espécie tributária, que é o empréstimo compulsório. Veja o seguinte, enquanto os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria estão previstos lá no artigo 145 da Constituição, quando estabelece que todos os entes da federação eles têm competência para instituir os impostos, taxas e contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório está previsto lá no artigo 148. E é importante que eu faça essa leitura para vocês, para que a gente possa extrair daí duas informações super importantes. Veja, acompanhe comigo aí, artigo 148 da Constituição Federal. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Veja o seguinte, a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios. Então nós temos duas informações super importantes aí. Primeiro, a competência para instituir empréstimo compulsório é exclusiva da União, não pode Estado, não pode município e não pode o Distrito Federal instituir esse tributo. E a outra situação que nós temos que extrair desse caput do artigo 148 é o fato de que a instituição desse tributo, a criação desse tributo, ele vai se dar então por uma lei complementar, com um quórum específico, né? Então veja o seguinte, é um quórum qualificado, não é que nem a lei ordinária que é o quórum simples. Então é uma lei complementar. Bom, ainda o artigo 148 estabelece as situações em que poderão ser instituído o empréstimo compulsório. Vejamos o seguinte, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua eminência. Então, nós temos um empréstimo compulsório que poderá ser instituído mediante lei complementar para os casos de calamidade pública e para os casos de guerra externa ou sua eminência. Veja que interessante, a gente está passando por esse momento e nós estamos no momento de calamidade pública. A pergunta que eu faço, a União poderia instituir um empréstimo compulsório? Poderia. E não sei se isso não vai acontecer, em virtude dessa crise econômica que vai vir junto aí, as empresas vão parar de pagar tributo. Então, o governo precisando de receita, se ele não resolver imprimir dinheiro na Casa da Moeda, o que seria também um caos, já que nós vamos entrar numa hiperinflação depois, mas uma saída para o governo seria fazer caixa com empréstimo compulsório, tá? Previstos aqui no inciso 1º do artigo 148 da Constituição. E a segunda situação estabelece que pode, então, a União, mediante lei complementar, instituir empréstimo compulsório nos casos de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o artigo 150, inciso 3º, a linha B. Então veja o seguinte, nós temos duas situações em que podem ser instituído o empréstimo compulsório. Uma, em caso de calamidade pública ou guerra, ou eminência, e a segunda situação, um caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Só que, no final desse inciso 2º, estabelece que tem que ser obedecido o artigo 150, 3b. Ou seja, exclusivamente para os casos de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, a União ela vai ter que obedecer
o princípio da anterioridade de exercício. Tá? Então não vai poder instituir de forma imediata. E a exceção é o inciso primeiro, que pode ser por lei imediata. Por isso que eu digo para vocês que a União poderia, e não vai me surpreender, se eles criarem um empréstimo compulsório agora, junto com o Congresso Nacional, obviamente, né, que tem que ser uma lei complementar. Bom, ainda importa a gente falar mais umas questõezinhas a respeito do empréstimo compulsório. E apesar de ser um tributo com pouca doutrina, pouca discussão, ele tem algumas nuances importantes que vocês precisam saber. Uma delas também é o fato de que a lei que instituiu o empréstimo compulsório, ela tem que trazer nela o prazo de devolução. Vejam que o empréstimo compulsório é um empréstimo. Apesar de ser obrigatório, a União ela vai ter que devolver esse dinheiro. E se ela não prevê na lei complementar o prazo de devolução, isso pode caracterizar um confisco, o que seria uma inconstitucionalidade, né? Pelo princípio da vedação ao confisco. Segunda questão importante, o fato gerador. Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? O fato gerador não é a guerra, não é a calamidade pública, não é o investimento público. O fato gerador, a lei vai trazer, vai criar um fato gerador. Então, pode ser que a lei traga o fato gerador deste empréstimo compulsório será o consumo de combustível. Então, toda vez que eu for abastecer meu carro, uma parte do valor vai ser a título de empréstimo compulsório. Então, veja, o fato gerador não está ligado à causa que origina a possibilidade da criação do empréstimo compulsório. Então, como conceito, a gente poderia colocar que o fato gerador ele será qualquer situação abstrata prevista na norma capaz de deflagrar a incidência jurídico-tributária. Ok? Outra questão que vocês precisam saber e não pode esquecer. Tá? São duas situações em que pode ser instituído empréstimo compulsório. Calamidade pública ou guerra, iminência, e o investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional. A doutrina, ela estabelece aí, então, duas nomenclaturas. Seria empréstimo compulsório urgente e empréstimo compulsório a título de emergência. Então, urgência e emergência. Emergência que precisa ser para ontem. Caso de calamidade pública, caso de guerra. Casos urgentes seriam aqueles de investimento público, que tem que respeitar o princípio da anterioridade. Da mesma forma, a doutrina fala em empréstimo compulsório especial e o excepcional. Especial é os casos urgentes, é aqueles de investimento público, caráter urgente, relevante e interesse nacional. Agora, o excepcional, esse aí sim, esse é o da calamidade pública e o da guerra externa. Tá bem, gente? Então, com esse vídeo aqui, vocês têm todo o amparato para estudar o empréstimo compulsório. Eu vou mandar para vocês aqui também uma tarefa. Essa tarefa ela tem que ser respondida e me enviada por e-mail. Tá? Então vai ser a nossa primeira tarefa que vocês vão me enviar por e-mail. E essa tarefa, conforme as outras que eu for enviando para vocês também, terá um caráter avaliativo. Tá? Eu vou compor a nota de vocês em 30% através destas atividades que eu enviar a cada semana para nós cumprir a nossa carga horária aula. Tá bom? Estou enviando esse material para vocês, estou enviando essa questão e ali vai estar direitinho no e-mail uma explicação de como vocês devem proceder para me responder essa questão e o prazo que vocês têm que entregar. Tem que respeitar o prazo. Ok, pessoal? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Eu estou falando aqui, já estou pensando nas nossas aulas, né? Parece que eu estou olhando o rosto de vocês assim, em sala de aula. E sentindo saudade, obviamente, né? Nosso dia a dia, nossas conversas, ali, as nossas risadas em sala de aula. Tá bom? Mas espero que logo, logo a gente esteja todos juntos aí.
Um grande beijo para todos, um grande abraço. Tchau, tchau.